Sejam bem-vindos ao canal Mix do Enem, onde os mitos se tornam realidade. Aqui quem vos fala é o professor Flávio, professor de Geografia, e as dicas de hoje vão ser sobre as bacias hidrográficas existentes no território brasileiro. As bacias se dividem em dois grandes grupos, as principais e as secundárias. Nas dicas de hoje, nós vamos falar sobre as bacias principais. Quais são elas? Bacia Amazônica, Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia de São Francisco e Bacia do Paraná. Você se pergunta, Flávio, o que eu tenho que saber sobre a Bacia Amazônica? São algumas características bem interessantes e singulares dessa bacia. A primeira dela, esta é a bacia do Brasil com maior potencial hidráulico. Quando eu falo potencial hidráulico, eu quero que vocês saibam que o futuro energético do Brasil está focado na Bacia Amazônica. Aí você se questiona, mas Flávio, o rio Amazonas não é um rio de planície? Eu lhe respondo, mas a bacia amazônica ela é composta pelo rio principal, afluentes e subafluentes. No caso da bacia amazônica, o rio principal, o rio Amazonas, ele não tem um grande potencial hidráulico. No entanto, os seus afluentes têm um elevado potencial hidráulico. Isso é muito aproveitado e pode ser mais aproveitado no futuro do Brasil. O grande destaque das usinas que estão em desenvolvimento é a usina de Belo Monte no Rio Xingu. Isto prova que a bacia amazônica ela tem muito a oferecer dentro do ponto de vista energético no Brasil. Essa bacia é uma bacia com rios caudalosos. Quando eu falo em rios caudalosos, são rios com grande volume. E ela de fato é a bacia que possui mais destaque dentro do Brasil. Uma segunda bacia que nós vamos falar aqui é a Bacia de São Francisco. Esse rio nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua entre Alagoas e Sergipe. Essa bacia ela tem um trecho navegável e a maior parte dela possui grande potencial hidráulico. Temos como destaque duas usinas, a usina de Paulo Afonso e a usina de Sobradinho. No entanto, a bacia não atende apenas aos anseios da energia. Essa bacia também atende à agropecuária brasileira. Essa bacia, ao longo dela, nós temos grandes lavouras de frutas tropicais, que nós vamos chamar de fruticultura, e uma pecuária extensiva em grande quantidade acompanhando a bacia amazônica. Uma terceira bacia hidrográfica é a bacia do Tocantins-Araguaia. Nela nós temos a usina de Tucuruí. A usina de Tucuruí foi construída para atender o projeto Carajás. E o que é esse projeto? É um projeto de produção de minério de ferro. E por que o Brasil ele é destaque a nível mundial quando se fala em minério de ferro? Porque nós temos uma jazida chamada de Serra do Carajás, que nós temos minério suficiente para explorarmos até 500 anos. E o que é melhor? Esse minério é do tipo de hematita, um minério riquíssimo. Isso dá vantagem ao Brasil. E quais são essas vantagens? É que nós podemos exportar para grandes centros esse minério de ferro. Podemos exportar para os Estados Unidos, para a Europa e principalmente para a China. E por onde ocorre essa exportação? Aí entra o estado do Maranhão dentro do projeto. O Maranhão, nós temos o porto, o complexo portuário do Itaqui, que envolve o porto do Itaqui, envolve o porto do Consórcio Alumar e o porto da Vale. Esses portos, principalmente no caso do minério de ferro, o porto da Vale, ele é responsável por exportar esse minério de ferro. E sobre a bacia do Paraná? Era uma bacia considerada como o coração econômico do Brasil. Quando eu falo coração econômico do Brasil, quer dizer que ela dá vida, ela sustenta o território brasileiro. E por que ela sustenta? É porque nela existe a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é responsável pela maior produção energética do Brasil. É uma usina nacional? Não, ela é binacional. Foi um consórcio em parceria Brasil-Paraguai, no qual o Paraguai vende parte de sua energia para o Brasil. Então Itaipu, ela move o Brasil, ela move o território brasileiro, por isso ela é uma usina importante. Lembre-se, caiu uma prova, qual é a usina genuína brasileira que nos traz grande potencial hidráulico? Você não vai marcar Itaipu, porque Itaipu não é genuína. Itaipu é uma usina binacional, é um consórcio Brasil-Paraguai. Então essas foram algumas dicas sobre a hidrografia do Brasil, em particular das bacias hidrográficas. Fique ligado no canal Mix do Enem e até o próximo encontro.